Glória a Deus, meus queridos. Vocês estão na paz? O Senhor quer esquentar você com o fogo do céu. Eu quero muita atenção de todo mundo hoje. Posso ouvir um amém? Vou pregar uma palavra muito importante. Hoje cai mais um principado. Já estou avisando antes. Em nome de Jesus. Vai cair um desgraçado hoje. Pela palavra que Deus me deu, eu já sei quem que vai cair. Só que tudo depende do nosso coração. Tudo depende de nós. O tema da mensagem dessa noite é manejando o fogo de Deus. Como manejar o fogo de Deus. Como não se queimar com o fogo de Deus. Quem brinca com fogo, acaba se queimando, não é esse o ditado que tem aí? Para a gente não brincar com fogo, para não acabar se queimando. Pois é, também não podemos brincar com o fogo de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 4. Deuteronômio capítulo de número 4, no versículo de número 7 em diante. Deus se apresenta na palavra, queridos, como fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. O fogo de Deus, ele age de duas dimensões. O fogo de Deus age para purificação. E o fogo de Deus age para juízo e julgamento. E nós, dependendo da forma como nós nos movemos no fogo, nós vamos para um lado do fogo ou para o outro lado do fogo. Na verdade, queridos, essa casa é uma casa de profetas. A mensagem dessa noite é mensagem para profetas. Então que os profetas estejam atentos nesse lugar. Eu já repreendo toda dispersão, distração. Em nome do Senhor Jesus. Dessa hora em diante a nossa mente, nosso coração, seja levado cativo ao entendimento da sua palavra. Hoje eu não vim vestido de pastor, hoje eu vim vestido de profeta. Amém, queridos? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo de número 4, versículo de número 7. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos, e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. Diga comigo, a voz do Senhor, ela vem do meio do fogo. A voz das palavras que ouvistes, porém além da voz, não vistes aparência nenhuma. Diga, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, para que o cumprisseis na terra a que passais a possuir. Está tudo ligado com Deus, que aparece com fogo diante do seu povo. E ele vai dizer na sequência aqui que vocês não viram imagem alguma. Quando Deus falou com vocês, ele se manifestou através de um fogo consumidor. Porque o Senhor não queria que fosse feita imagens em semelhança do que há na terra, do que há no céu, do que há no meio dos seus anjos celestiais. O Senhor não queria que se fizesse imagem alguma. Por isso o Senhor, ele está explicando aqui nesse capítulo, que ele aparece com fogo. E tem um versículo que ele vai dizer especificamente que o Senhor nosso Deus, ele é fogo consumidor. Deus se manifesta através do fogo. O povo tem medo no monte,
Tal era o espetáculo, tal era a glória de Deus manifesta naquele monte, através do fogo de Deus. E o fogo de Deus, ele vem para consumir tudo aquilo que é idolatria. Por isso Deus está dizendo, não há outro Deus. Moisés está dizendo, eu tive experiência com ele. Moisés está dizendo, nós adoramos e fomos à terra da promessa por causa desse fogo que nos apareceu naquele monte. Naquele fogo, ele escreveu com fogo os mandamentos. Então a voz de Deus, ela se manifesta por detrás deste fogo. Amém, queridos? Voz de Deus, voz profética, se manifesta através do fogo. Tudo que é celestial anda no meio do fogo. Se você abrir sua Bíblia comigo em Ezequiel, no capítulo de número 1, um dos profetas que tinha visão aberta e que via coisas do sobrenatural, do celestial, a partir do versículo de número 4, diz: olhei, Ezequiel está olhando e vendo algo, e eis um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se. Tudo que é celestial se move, queridos, no meio do fogo. Vinha um fogo revolvendo na nuvem, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. É muito difícil descrever o sobrenatural, queridos. É muito difícil. Uma das visões abertas que eu tive diante dos meus olhos era uma água viva que revolvia assim, era toda cintilhante, era toda brilhante. Não é uma água que nós conhecemos. Nem que você bote luz na água, você consegue fazer uma água daquela aqui, das coisas, dos materiais que nós conhecemos. Não dá para explicar o sobrenatural. É difícil você transpor e trazer em linguagem humana aquilo que você vê no reino do Espírito. E então ele está dizendo que essa vinha revolver-se, o resplendor dela tinha um metal tipo brilhante no meio. É difícil de escrever, que saía do meio do fogo. Está vendo? No céu é tudo fogo, queridos. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Já pensou você ver um ser desse naipe diante de ti? Na verdade nós sabemos que esse ser é um querubim. É um dos anjos de altíssima patente. Nós temos as patentes conhecidas de anjos. Tem os anjos, tem os arcanjos, que têm asas. Os anjos não têm asas. Os arcanjos têm 2 asas. Os querubins têm 4 asas. E os serafins têm 6 asas. A quantidade de asas é o nível da autoridade desses anjos no céu. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Esses aqui são querubins, que têm 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés... Se você vê esse negócio aqui é muito louco, né? Dá até medo, né? Era como de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Diga bronze polido. Bronze na Bíblia fala de juízo. São seres espirituais que decretam juízo na terra. O bronze na Bíblia fala de julgamento de Deus, de juízo de Deus. Depois eu vou te mostrar isso na sequência da palavra. Debaixo das asas tinham mãos de homem, aos 4 lados, assim como todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma dos seus rostos era como de homem à direita. Os 4 tinham rostos de leão, à esquerda rostos de boi, e também rostos de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos, suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada uma a do outro. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando ia. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa. Você já imaginou o que é isso? É tudo vivo. No céu tudo pega fogo. O Senhor é fogo consumidor, e quem anda com Ele é como bronze polido. É como metal que está brilhando, de tanto que o fogo dele vai polindo o metal. Nós sabemos que o ouro é depurado pelo fogo 7 vezes para sair todas as impurezas do ouro. Assim também, queridos, para andarmos na presença de Deus que estamos cantando aqui, é necessário que nós sejamos todos depurados pelo fogo. Deixa que o fogo passe em nós, porque sem esse fogo ninguém acessa a glória. Sem esse fogo nós não entramos na glória. E pior,
E se você não entra na glória, se você não deixa o fogo te queimar, se você não é batizado no fogo de Deus, o que acontece com você é que o juízo de Deus é iminente, é próximo. Ele está dizendo que os aspectos dos seres viventes eram como carvão em brasa, as semelhanças de tochas, e o fogo corria resplendente por entre os seres, e dele saíam relâmpagos. Que coisa mais tremenda. Os seres viventes zigue-zagueavam, difícil aqui, à semelhança de relâmpagos. Você já imaginou como esses seres se movem no céu, queridos? Eles são relâmpago de Deus. Eles são muito rápidos para exercer aquilo que Deus quer que eles exerçam. Mostrei para vocês aqui o querubim, eles são cheios de fogo. Tudo no céu é cheio de fogo. Isaías capítulo 6, que é um texto que você já me viu pregando ele 1 milhão de vezes, mas hoje você vai ver em outra dimensão. Isaías capítulo 6, quando morre o rei Uzias, o rei da soberba, do orgulho, da vaidade, Isaías vê o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. E quando ele vê o Senhor no seu alto e sublime trono, os serafins estão sobre o trono de Deus. Agora são os seres de 6 asas, a mais alta patente do céu. E os serafins, vamos dizer aqui, vamos ler. Sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, porque é muita glória para eles ficarem vendo. Com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eles caminham diante da santidade de Deus. O fogo de Deus é santidade. Santidade ao Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de glória, de fumaça. A voz do que clamava profeticamente move os espaços, os templos, move tudo. Há um anjo específico vindo aqui nessa noite para mover estruturas. É da parte dos serafins. E ele vem mover com estruturas, abalar estruturas da nossa vida, da nossa carne. O Senhor quer abalar a nossa carnalidade, queridos. Porque para se relacionar com Ele, você só se relaciona debaixo de santidade. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão brasa viva, que está no altar de Deus. Você pode dar um glória a Deus? O altar de Deus é carregado de brasa. Os querubins, eles são semelhantes a metais. Imagina como são os serafins. Eu estou louco para ver eles. Eu peço para Deus. Eu estou louco para ver querubins, serafins. Ainda não vi, mas vou ver. E quem que tiver comigo de carona aqui, só que vamos ver em santidade, que senão o bicho pega. Vamos deixar Deus meter fogo em nós aqui, senão você não se relaciona nesse lugar, nesse ambiente. O Senhor quer que a gente inaugure ambientes espirituais. Mas para isso você precisa se mover na direção do fogo. Querido, não dá para ser crente e ser morno. Não dá para ser crente e ser frio. Você tem que ser crente cheio do fogo do Espírito Santo. O fogo que te queima. Eu batizo com água. Após mim vem aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. O fogo, queridos, é o fogo da lapidação de Deus. O que o fogo desse serafim está fazendo? O fogo desse serafim está purificando aquilo que é impuro na vida desse homem, desse profeta. Vou dizer para vocês, em nome de Jesus, Deus está tocando hoje o profético desta casa. Ele está limpando a nossa boca de homens impuros e que habitam no meio de um povo de impuros lábios. E os olhos, que são a candeia do corpo, se os seus olhos, em Mateus 6, 22 diz: se seus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Mas se os seus olhos são bons, todo o seu corpo é aceso no reino do Espírito. O Senhor quer trabalhar nesse lugar candeias acesas, pessoas que são cheias do óleo do Espírito Santo, mas são cheias do fogo dele que acende esse óleo. O Senhor quer acender você, jovem. Ele não quer você caminhando de qualquer maneira, Ele quer você com experiências reais, com aquilo que é sobrenatural.
Os seres dele, tudo que nós somos, que nós nascemos para ser sobrenaturais. Posso ouvir um amém? Você nasceu para ser imagem e semelhança de Deus. Posso ouvir um glória aqui? É isso que você é, você nasceu para ser a semelhança dele. E quando você contempla a santidade dele, de glória em glória, transforma você. Os serafins saem do altar com uma missão. Uma da parte da missão dos serafins é tocar você com brasa viva do altar e purificar você aonde não está puro. Isso é fogo do céu. Para que a gente possa adentrar nesses lugares espirituais, é necessário que nós sejamos tocados por esse fogo. Essa é a primeira dimensão do fogo. Mas eu disse que uma dimensão do fogo é purificação. A outra dimensão desse fogo é a parte de juízo de Deus. Em Números capítulo número 21, abra lá em Números, capítulos de número 21. Está muito ligado esse fogo que Deus quer derramar hoje, à boca profética. É o que você pronuncia com os seus lábios. O Senhor está preocupado com o que sai da nossa boca, com aquilo que estamos dizendo diante de Deus. No versículo de número 4, nós vamos ver uma passagem, que é uma passagem conhecida, que está lá a serpente de bronze. Quem lembra do texto da serpente de bronze aí? Ninguém lembra? Amém, alguns lembram. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Algo não está acontecendo, traz impaciência. E o povo falou contra Deus e Moisés. 2 erros terríveis. O primeiro e mais importante, o povo fala contra Deus, abre a boca contra Deus. E o segundo, fala contra uma autoridade investida de Deus, de autoridade, no caso Moisés. Isso acontece com todo aquele na igreja, queridos, que fala mal das autoridades estabelecidas, que não tem temor de Deus e abre a sua boca para criticar, para falar, para acusar ungidos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que toda autoridade foi instituída por Deus, as boas e as más, e elas são ministros de Deus, para o nosso bem ou para o nosso mal, para usar a espada ou para usar a bênção na nossa vida, toda autoridade. Mas e os governos, pastores corruptos? Eles estão aí por causa de nós. Eles estão aí para nos lapidar, ou para levantar um povo que clama ao seu Deus, para sair da opressão, como Israel clamou no Egito. Deus usou autoridades corruptas para corrigir o seu povo. Deus chama Nabucodonosor, o príncipe da soberba e do orgulho, o rei da Babilônia, do império da Babilônia, chamou Nabucodonosor de meu servo. Chamou Ciro, que era rei da Pérsia, outro império, de meu ungido. Porque Deus usa autoridades estabelecidas até para corrigir o povo dele, porque o que importa para Deus é que o povo dele ande corrigido. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto? Depois de ver sinais, maravilhas, poder de Deus, Deus abrindo o mar, julgando a nação mais poderosa da terra, o povo começa a falar contra, porque está impaciente, porque as coisas não estão acontecendo dentro do previsto, ou conforme eles querem, porque não buscavam a Deus, porque não tinham intimidade com Deus, não conheciam o fogo de Deus. Onde não há pão, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio, não aguento mais, esse pão que Deus dá todo dia, o maná, este pão vil, esse pão terrível, esse pão ruim, esse pão maldito. Como as pessoas, elas se esquecem de quem é Deus, como o homem se esquece das coisas que Deus fez na vida dele. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. Sabe qual é a palavra no original, serpentes abrasadoras aqui? Você não sabe, eu vou te dizer: serafins. O Senhor mandou serafins para corrigir o povo. O serafim que veio na vida de Isaías, quando reconhece o seu erro, o seu pecado, é o serafim que vem agora trazendo o juízo. Deus levantou serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Morderam todos os críticos, morreram todos os insubmissos, morreram todos aqueles que abriram a sua boca para criticar, para falar mal de Deus e das suas autoridades instituídas. Veio o povo a Moisés e disse-lhe: havemos pecado, pelo menos reconheceram, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós, ore ao Senhor que tire de nós os serafins. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, faze um outro serafim, põe-na sobre uma haste,
E será que todo mordido que a mirar viverá, que olhar para ela viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, diga bronze. Bronze fala de juízo, não falei isso para você já? O bronze fala do juízo de Deus. Faz uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa serpente de bronze, depois foi conhecida como Neustã, foi adorada pelo povo de Israel. Deus teve que jogar essa serpente no fogo, essa coisa de bronze no fogo, porque o povo está sempre querendo pegar algo para idolatrar, para adorar. O povo está sempre procurando algo para se basear, sempre uma imagem. Então Deus depois vai ter que destruir essa serpente, mas essa serpente, ela tem um significado muito maior, que eu vou falar no final da palavra, não me deixe esquecer, tudo bem? Está lá em João capítulo 12, o símbolo dessa serpente. Significa que, queridos, o serafim, ele pode ser um instrumento de purificação do fogo na nossa vida, ou o fogo de Deus pode vir para nos julgar. Está comigo aí? Está me entendendo? Tem fogo de Deus e tem fogo que é estranho. Em Levíticos, capítulo de número 9, no livro de Levíticos, um livro para trás aí, quer dizer, um livro para frente, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos. É para trás. Levíticos, capítulo de número 9, no versículo de 1 a 6. Ele vai mostrar para a gente como nós trazemos o fogo. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traze-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: toma um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano e sem defeito, como holocaustos ou sacrifícios de animais. Era para tirar o pecado do povo. E um boi e um carneiro por oferta pacífica para sacrificar perante o Senhor, a oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Para Deus aparecer e manifestar sua glória, é necessário que antes disso você sacrifique a Ele. Há sacrifícios que eram feitos. Uma vez por ano, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos para sacrificar pelo povo, para que o povo fosse livre por mais 1 ano, que é o Yom Kippur, que é o dia do perdão, que todo judeu, todo ano, vai lá fazer esse sacrifício ainda, porque não entende que em Cristo esse sacrifício perfeito já foi consumado. Mas, nesse instante, para chegar diante de Deus, não se chega diante de Deus sem sangue. Não se chega diante de Deus sem derramamento do sangue, porque o sangue cobre os pecados. É o sangue que faz expiação, ou seja, cobertura pelos pecados. É o sangue que faz propiciação pelos pecados, ou seja, desvia a ira de Deus. Propiciação é desviar a ira. Então todo sumo sacerdote tem que entrar fazendo sacrifício por ele mesmo, é o que fala o texto. Então trouxeram que ordenaram a Moisés, versículo 5, diante da tenda da congregação, e chegou toda a congregação e se pôs perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Se você não sacrifica, não se purifica, não se santifica, você não vê glória. E depois que eles fazem todos os ritos do cerimonial que está sendo ensinado por Deus, de sacrifícios, algo acontece. Diga: Deus que é Deus, responde com fogo. Versículo 22 do mesmo capítulo diz: depois Arão levantou as mãos para o povo e os abençoou, e desceu havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, do altar de Deus, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Que altar que é esse que está no tabernáculo, querido? Quando você entrava no tabernáculo, que Moisés fez a imagem do que era celestial, o povo entrava pela porta e entrava no átrio. O átrio entrava qualquer pessoa, e as pessoas entravam no átrio para oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Eles traziam animais de verdade, eles traziam animais que significavam o pecado que eles estavam cometendo. O cara trouxe um boi, o cara já sabia mais ou menos que pecado era. Trouxe 2 rolinhas, 2 pombinhas, já sabe qual é o pecado. Aqui o povo entrava, e nesse lugar aqui que é o átrio, havia o altar do sacrifício de bronze. Porque quem não sacrifica diante de Deus, pode receber o juízo de Deus imediato.
Então eles sacrificavam para que eles tivessem acesso ao santo lugar e o santo dos santos. No santo lugar e no santo dos santos, tudo é de ouro, tudo é divino, tudo é glorioso. Aqui nesse lugar onde a nossa alma habita, que representa a nossa alma, a nossa carnalidade aqui, é o lugar do sacrifício no bronze, para desviar o juízo de Deus. O bronze fala de juízo. Havia na sequência uma pia de bronze, que depois do sacerdote fazer os sacrifícios pelo povo, derramar sangue, ele se lavava nessa pia. Interessante que essa pia era de bronze, ela era toda espelhada, e a água que estava nessa pia apontava para o céu. Tudo que é celestial é apontado para essa pia onde eu me lavo dos meus pecados, onde me lavo do sacrifício que eu faço. Ele lavava, para que ele pudesse avançar para o próximo passo, que é o santo lugar onde ele oferecia fogo a Deus. Ele acendia um incensário diante de Deus, e o sacerdote acendia esse incensário e entrava com esse incensário, que simboliza a oração, que fala em Apocalipse, para dentro do santo dos santos, para dentro da glória de Deus. Ninguém entra dentro da glória de Deus a não ser pelo fogo. Está comigo aqui? Só que antes você sacrificou, antes você desviou a ira de Deus, antes você fez coisas. Então Deus, quando está vendo um sacrifício feito por esses homens, que estão sacrificando por eles mesmos e pelo povo, Deus vai lá agora e Ele acende um fogo lá do altar dele do céu, o fogo que vem do céu, e Deus acende, aceita o sacrifício, recebe o sacrifício, e Deus responde ao sacrifício que esses homens fizeram com fogo. Está comigo? O seu sacrifício é o que você mata na sua carne, para acessar o sobrenatural. Os seus sacrifícios são os seus jejuns e as suas orações, para atender e tocar o lugar santíssimo, para tocar a glória de Deus. Você não pode entrar na glória de Deus sem esse sacrifício. Então Deus acende um fogo, e esse fogo está consumindo, aceitando o sacrifício. Na sequência, capítulo 10, diz que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário. O incensário era manejo do sacerdote, era o sacerdote que manejava o fogo dentro do templo, depois de ter passado pelo altar do sacrifício. Agora ele entrava no santo lugar, onde tinha os pães da proposição, onde tinha o candeeiro que pegava fogo diante da presença de Deus, que simbolizam as 7 igrejas. Do lado de cá, as tribos de Israel são 12 pães. Adiante do sumo sacerdote havia o incensário que estava no santo lugar ainda, e ele botava fogo aqui, para poder entrar na presença. Esses homens estão com o incensário na mão. Deus acaba de acender um fogo, fora, no altar do sacrifício. Esses homens puseram neles fogo sobre o incensário. Vou ler de novo. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, não o fogo de Deus, o fogo deles. Não o fogo que Deus acabou de acender, não o fogo do céu, mas o fogo do homem. A forma do homem fazendo de qualquer forma as coisas de Deus. E este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhe ordenara. Muito cuidado, querido, porque às vezes nós acendemos fogo que Deus nunca pediu. Nós nos movemos aonde nunca Deus mandou a gente se mover. A gente pega coisas espirituais e usa as coisas espirituais de qualquer jeito, de qualquer maneira, ou com propósitos e motivos errados no coração. Como os 2 filhos lá de Eli, Hofni e Finéias, que se prostituíam na porta do tabernáculo, e tinham a pachorra de ainda pegar da carne que é levada a Deus, e comiam dessa carne, dessa gordura. Então Deus mata os 2 no mesmo dia, porque não se toca na glória de Deus, não se mexe com fogo de qualquer jeito. O fogo de Deus, ele tem as 2 dimensões, eu estou mostrando para você. O fogo de Deus, ele pode ser purificador para aquele que anda em arrependimento e em temor diante de Deus, mas ele pode ser juízo. Essa é a razão, queridos, porque há muitas pessoas na igreja que são afligidas. Há muitas pessoas na igreja que não andam no sobrenatural de Deus, não andam no profético de Deus. O profético de Deus é muito sério. É um ministério muito sério, queridos, andar no profético de Deus. Não é simples, não é trivial, não é para qualquer um. O profeta conhece as coisas de Deus, ele vê glória, então ele tem muito mais responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. Então nós que andamos no profético, filhos e filhas, nós precisamos de muito entendimento e muito cuidado.
não se acende fogo estranho. Então saiu fogo de diante do Senhor, dos serafins, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Nossa, pastor, que coisa, mais palavra mais forte. Você não podia pegar uma palavra mais leve? Não, porque foi a palavra que Deus me deu para pregar. E eu estou aqui para levantar profeta, eu não estou aqui para levantar pessoa que brinca no reino. Eu não estou aqui para levantar, estou aqui para levantar general, estou aqui para levantar pessoas que vão para as nações da terra. E pessoas que andam no fogo. Não é este aqui que está com a veste suja, um tição tirado do fogo. Deus quer purificar, queridos. Deus troca a roupa desse sacerdote, sumo sacerdote Josué, bota nele uma mitra na testa escrito santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ponto final na história. Se nós queremos ver o Senhor, precisamos andar em santidade. Se nós queremos mexer com glória, se eu quero andar no reino sobrenatural, eu preciso me mover em santidade. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade. Olha o que Deus está mostrando: naqueles que se chegam a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Arão se calou. Acabou de perder 2 filhos, vai falar o quê? Que difícil, queridos. Mas não se brinca com as coisas de Deus. O Zaiaô, a arca está escorregando lá do carro de boi, porque não se leva a glória de Deus dessa maneira. Eles vão fazer aparentemente uma coisa boa, vão segurar a arca para a arca não cair no chão. Quando eles tocam na arca, eles são fulminados pela glória de Deus. Não se toca. A igreja tem andado muito sem temor. Isso me dá nojo. As pessoas fazem as coisas para Deus de qualquer maneira. A Bíblia chama de maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhe: chegai e tirai os vossos irmãos, eram sacerdotes também, da linhagem sacerdotal, de diante do santuário para fora do arraial. Tira essas coisas que não prestam para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e seus filhos, que eram outros 2 filhos de Arão, Eleazar e Itamar: não desgranhei os cabelos, nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. É muito forte. Não podiam nem chorar o filho, nem se lamentar pelos filhos que acabaram de ser fulminados pela glória de Deus. Nós abusamos da graça porque vivemos na época da graça. Mas graça de Deus nunca foi desgraça. Paulo está dizendo lá em Romanos capítulo 6, que nós andaremos em pecado para que a graça seja mais abundante na nossa vida. Vamos transformar a graça de Deus em desgraça? Ele fala: de modo nenhum. Como vamos nós andar em pecado, nós que para Ele morremos em Cristo? Como que nós podemos, filhos, filhas, andar em pecado se nós já nos sacrificamos no batismo? Como nós podemos andar em pecado se nós sacrificamos diante de Deus para nos tornarmos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo? Como que nós podemos ficar andando em pecado ou banalizar pecado? As pessoas acham, porque elas estão na igreja, que Deus não vem com juízo imediato como esse, que ela pode continuar pecando, ou ela pode continuar com seus pecados ocultos. Mas Deus traz à luz aquilo que está em trevas, e diante de Deus nada fica oculto. E quando chegar o avivamento que está por chegar, um grande avivamento, nós já vivemos avivamento, nós vemos cego ver, surdo ouvir, paralítico andar, nós somos avivalistas, nós profetizamos, vemos o reino, mas vai chegar um avivamento que é coletivo, queridos. E quando o avivamento coletivo chegar nesse lugar e bater aqui, o temor do Senhor e o trono de Deus, que é justiça e juízo, desce junto. E aí, querido, não sobra nada se você não estiver andando diante dele em santidade, em realidade. O fogo de Deus tem 2 dimensões. Está claro para todo mundo as 2 dimensões do fogo? Você pode escolher a dimensão da purificação, aleluia, ou você pode escolher a dimensão do juízo de Deus. Tudo depende da sua atitude e dos seus motivos diante de Deus. Motivos. O Senhor se preocupa com outro altar hoje. Lá era um altar de sacrifício de animais. Agora Deus se preocupa com o altar do meu e do seu coração. Que tipo de sacrifício está subindo? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o quê?
o coração. Tem um fogo para acender. Para acender o seu coração e deixar o seu coração quente para Deus. Em Salmo 39:3, enquanto eu meditava na tua palavra, ateou-se o fogo no meu altar, no coração. Eu preciso guardar a palavra. No meio do fogo, Deus dá palavras. Eu falei por você por meio do fogo. O profético de Deus anda no fogo, queridos. O verdadeiro profético de Deus, ele vem através do fogo. Quando o profeta não tem fogo, ele não é profeta de Deus. Quando o profeta não deixou a palavra de Deus purificá-lo, ele não é profeta de Deus. Em Números, não, eu falei Levíticos, agora Juízes, nós vemos um homem habilitado com grande unção de Deus. Juízes, capítulo de número 16, é a história desse homem chamado Sansão. Sansão foi escolhido por Deus desde o ventre. E Deus falou para Sansão e para os pais dele que Sansão seria um nazireu. Um nazireu é um homem separado por Deus, e ele não poderia, no nazirado dele, ele não poderia deixar passar navalha na sua cabeça. Não podia cortar os cabelos. Ele não podia beber vinho nem bebida forte. Era algo de Deus, não podia tocar em nada morto. Sansão não podia tocar em nada morto. Era segredo de Deus para a vida de Sansão. Era mistério de Deus para a vida de Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus. A força era descomunal. É a força do Espírito Santo. O próprio Davi, debaixo da força do Espírito Santo, matou leão e urso que se aproximou do rebanho. A Bíblia diz que Davi vergava um arco de bronze com o seu braço. Você imaginou que força é essa? Sansão tinha a maior força que a gente vê na Bíblia. O primeiro erro de Sansão é lá mexer com o leão e tocar no leão morto quando tinha mel que a abelha depositou dentro do leão. Sansão não era um homem temente a Deus. Era um profeta, sim, era um profeta cheio da força de Deus. Mas Sansão, no capítulo 16, de 1 a 6, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Há um espírito, queridos, que quer matar profeta. Há um demônio desgraçado, a prostituta anda à caça de vidas preciosas. O demônio da prostituição, física, espiritual, financeira, é o demônio que mais assola a igreja. E é o demônio que mais assola profeta. É diante da dança do espírito da sedução de Herodias, que dança diante de Herodes, o rei Herodes, na época de Jesus, que cai João Batista. João Batista, que a Bíblia chama do maior profeta, ele cai diante do espírito da sedução. João Batista se deixou seduzir quando ele perdeu o foco, escute isso. João Batista se deixou seduzir quando perdeu o foco de Jesus. Quando ele começou a duvidar de quem era Cristo. És tu aquele que era para vir, ou tem que aguardar outro? E Jesus, por misericórdia, fala, vai lá e diz para João, que os cegos, ele faz várias curas e milagres, e diz, vai lá e diz para João, que os cegos veem, os surdos ouvem, o paralítico anda, o evangelho está sendo anunciado ao pobre, ou seja, eu sou o Messias, eu sou o ungido, e eu faço obra do Messias, que está escrito em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e me ungiu para isso. Quando você, filho, filha, perde o foco da santidade de Jesus, perde o foco de Jesus, você está caindo debaixo de um espírito de sedução. A sedução não acontece só no campo sexual. A sedução acontece de várias formas. Cada um é seduzido pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Cada um de nós tem a sua própria cobiça. Se alguém deixar um colar de pérola aqui para mim, eu não vou roubar, nunca foi meu fraco. Eu não vou chegar aqui e pegar, nossa, eu vou pegar, quem perdeu um colar de pérola aqui? Mas se a pessoa ela tem um fraco nessa área, ela vai dar um jeito de pegar esse colar de pérola, colocar no bolso e sumir com o colar de pérola daqui. Você entende? Cada um é seduzido pela sua própria cobiça. Cada um de nós tem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. E são os seus pontos fracos que você tem que trabalhar. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu sou fraco, então eu sou forte. Porque onde eu sou fraco é a glória de Deus que entra e transforma a minha vida, transforma a minha estrutura. Posso ouvir um amém aqui? Então você tem que deixar a sua fraqueza ser blindada por Deus. No lugar que você é fraco, deixa Deus te blindar.
deixa Deus tocar, mas cada um é seduzido pelos seus desejos do seu coração, pelas suas próprias cobiças. Sansão tinha um fraco, eram as prostitutas. Sansão, ele se deixava levar pelo espírito da sedução. Muitos estão dentro da igreja que tem ministério profético, se deixam levar pelo espírito da sedução, porque é o espírito que mais ataca profeta. Por isso cai tanto profeta por aí. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, a toda noite, esperaram às escondidas na porta da cidade. E toda noite estiveram em silêncio, pois diziam: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até o cimo do monte que era Hebrom. Depois disso aconteceu que se afeiçoou de uma outra mulher, a Dalila. Primeiro ele pegou uma prostituta, e agora o espírito de sedução vai pegar ele com outra mulher. Até aqui Deus não tirou a força dele, porque não tocou naquilo que era a glória de Deus na vida dele. Não tocou no nazirado dele. Enquanto não tocou no nazireado dele, estava tudo bem. Mas a prostituta, ela não está satisfeita somente com derrubar o cara. Ela quer a cabeça dele. Ela quer os olhos dele. Ela quer furar os olhos dele, ela quer acabar com ele, ela quer julgá-lo, ela quer condená-lo. Cuidado, filho, filha, cuidado com o espírito da prostituição, muito cuidado. É uma amarra, ela prende pessoas. A Bíblia diz que o adultério no Antigo Testamento era você deitar com uma mulher que não era sua. No Novo Testamento, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É muito pior, é muito mais difícil andar no Novo Testamento. Por isso você precisa de muito mais glória, por isso você precisa de muito mais entrega, você precisa de muito mais sacrifício. É na força do Senhor, não na nossa força. Então Sansão vai dar uma vacilada, versículo 16, desse mesmo capítulo. Importunando ela todos os dias. Primeiro ele falava que era uma coisa, falava que era outra, enganou a mulher por um tempo. Ele estava brincando com a sua unção, estava brincando com as coisas de Deus, estava bulindo com as coisas de Deus. E importunando todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Olha quantas vezes a impaciência leva você a errar. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Agora ele se estrepou, tocou glória. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir a Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. O espírito da sedução pegou o profeta, pegou a força do profeta. Queridos, eu estou pregando para todo profeta aqui, e todo mundo que foi chamado para ser sacerdote nesta casa. E a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real, não tem ninguém que não foi chamado para ser sacerdote. Então muito cuidado com o espírito da sedução. Esse espírito assolou a nossa igreja por muito tempo, esse desgraçado. E por isso nessa noite eu denuncio o Asmodeus, o espírito da luxúria, dos prazeres, da sedução. Não é para eu ter prazer, pastor? É com a mulher da tua mocidade. Não é para eu ter prazer, pastor? É com aquilo que é lícito da parte do Senhor, porque o Senhor te abençoou com coisas maravilhosas. Deus te deu prazer. O prazer é bom, glória a Deus pelo prazer, porque foi Deus que deu. Mas o prazer é limitado. Deus deu todas as árvores para o homem no jardim, mas ele falou: desta árvore você não vai comer, porque no dia que você comer dessa árvore, morrendo morrerás, morrendo no espírito morrerás na carne. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda essa vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos. A primeira coisa que esse demônio quer é matar os olhos do profeta, é matar o teu profético, é furar os seus olhos espirituais, é tirar você da glória.
é arrancar a glória da sua vida. Furou os olhos dele e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias do quê? Bronze é juízo. Está vendo como bronze é juízo? Julgaram Sansão e Deus permitiu que ele fosse preso em cadeias, cadeias que antes não podiam segurá-lo. Está comigo aqui? Então, como se maneja fogo? Como é que eu faço com o fogo? Em 1 Reis capítulo 18 nós vemos um profeta, abre lá 1 Reis, o profeta Elias. Um profeta como nenhum outro, que manejava fogo como nenhum outro. Havia em Israel um demônio, um ídolo chamado Baal. Baal era o que eles diziam que mandava as tempestades. A sua representação é de um raio na sua mão. E ele mandava tempestades para que houvesse colheita no meio das povos. Ele era conhecido por isso. Um demônio ou um principado que dava fertilidade. Ele enganou o povo de Israel por muito tempo. E agora se levanta um profeta de Deus que tem... Esse aqui era um profeta, vamos chamar ele de marrento. Elias era marrento. Elias era terrível. E Deus dá para Elias uma unção que é tão forte no céu, que ele fecha céu e abre céu. Você pode dar um glória a Deus? Olha que força que tinha esse homem. Ah, Baal então é que dá a chuva. Então Elias, você vai dizer o seguinte, olha, segundo a minha palavra, e diante do Deus, diante de cuja face eu estou, em 1 Reis 17, não vai cair uma gota de chuva, conforme a minha palavra. Já viu que tremenda unção que estava sobre a vida desse homem, que glória que estava sobre a vida desse homem? Ele falava aquilo que ele via em Deus, e o céu fechava. Fechou por 3 anos e meio, houve escassez de água na terra, não havia água, porque Elias profetizou. Porque Elias profetizou contra Baal. É Baal que dá chuva, então eu vou dizer quem é que dá chuva. Quem dá chuva é Deus. E Deus mostra através da vida de Elias que quem dá chuva é Ele. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Então Elias, versículo 21, do capítulo 18, diz que Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo, nada lhe respondeu. O povo que estava na mão de Baal não respondeu a Elias. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Elias está falando: eu sou o único homem de Deus aqui. Só eu fiquei, e os homens de Baal querem tirar a minha vida. E então Elias chama os profetas de Baal no monte e fala para o povo: vem todo mundo aqui, vamos ver quem é Deus. E quem é Deus vai responder com fogo. Posso ouvir um amém aqui? Deus é Deus de fogo consumidor. Glória a Deus. Ao meio-dia Elias zombava dos profetas de Baal, dizendo: clamai em altas vozes, versículo 27, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Elias está zombando deles. E eles clamavam em altas vozes, se retalhavam com facas, derramamento de sangue, e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Não aconteceu nada que os profetas de Baal estavam fazendo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar da adoração, é restaurar o altar da unidade. O povo estava disperso, cada um andando por si, e Elias falou: peraí, cada pedra aqui é uma das tribos de Israel, nós precisamos andar no mesmo espírito, da mesma maneira. Primeira coisa que ele faz, ele restaura o altar. Tomou 12 pedras, ele não tomou um número aleatório. Cada pedra no altar de Deus ela é importante. Não adianta você consertar 11 áreas da sua vida, se tiver a 12ª, conserta ela, senão o fogo não cai. Está entendendo aqui? Está comigo? Não adianta colocar sacrifício sobre um altar que está em ruínas, não adianta. Então Elias, ele restaura primeiro o altar com 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, no qual viera a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar
Deus quer altar para ele derramar o seu fogo. Em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. Disse, primeiro ele colocou o sacrifício, não se chega a Deus sem sacrifício. Enchei de água 4 cântaros, já não tinha água, a água era escassa. Ele profetizou, não tinha 3 anos e meio que não caía água. Mas ele pegou algo que era precioso, então ele coloca, restaura o altar, traz unidade no altar. Ele coloca a água, que é algo precioso, no altar, sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei o segunda vez, e o fizeram. Disse mais, fazei o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também a água do rego, tudo, ficou tudo lotado de água, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares na hora certa, na hora de entregar sacrifício a Deus, no sacrifício da tarde, na hora que Jesus é crucificado. Aproximou-se o profeta Elias e disse, o Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz essas coisas. O que eu faço é de acordo com a palavra de Deus. 5º ponto, ele fez tudo de acordo com a palavra. Está comigo? Respondeu, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e Yahvé é Deus, e Yahvé é Deus. Disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias fez descer o ribeiro de Quizon e matou. Aí Elias sobe para o monte, vai lá orar, ele fechou o céu, e agora ele vai para o monte abrir o céu. E ele vai lá e fala para o servo dele, vai lá ver se já tem uma nuvem no céu, vê se tem alguma coisa no céu. Não, Elias, não tem nada, 7 vezes. Elias orando em posição de quem gera, em posição de cócoras. Elias gerando algo, trazendo algo do reino do Espírito, segundo a palavra de Deus, porque Deus, ele falou, 3 anos e meio não vai chover, 3 anos e meio não choveu. Vou dizer para você, queridos, esses sinais vão se repetir nesses últimos dias. A unção de Elias vai ser derramada de novo, só que nós precisamos saber manusear o fogo. Vou dizer mais para você, Elias não sabia manusear fogo. Então Elias vai lá, manda cair o fogo do céu, agora ele fala lá, agora tem uma nuvem do tamanho da mão do homem. Elias fala, sai correndo porque vai chover. Elias está tão tomado pelo poder de Deus, que ele corre na frente dos carros do rei. Tomado por Deus, tomado pelo sobrenatural. Abre o céu, cai chuva, ele faz tudo. Aí vem uma mulher chamada Jezabel, espírito da sedução, e fala assim, Elias, assim como você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você. Eu vou arrebentar você, Elias. Elias teme uma mulher, depois de derrubar 850 profetas. Depois de ver Deus mandar fogo cair do céu. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Jezabel, o espírito da sedução, plantou algo dentro do coração de Elias. Não é porque Elias estava estressado que ele estava. Não é por isso. Eu li com você o versículo. Só eu fiquei dos profetas de Israel, e procuram tirar a minha vida. Eu sou o único, eu sou o orgulho, eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou o cara, eu sou o profeta. Muitos profetas estão caindo, filhos, porque eles acham que eles são únicos. Porque eles acham que Deus precisa deles. E Elias vai para a caverna, ainda tem um anjo que serve ele para ele aguentar correr, andar 40 dias. Vai parar dentro da caverna. Aí vem um fogo e Deus não estava no fogo. Vem um terremoto, Deus não estava no terremoto. Deus não estava em nada, mas aí vem um cício suave, uma voz suave. E Deus pergunta para Elias, Elias, o que você faz dentro da caverna, Elias? Alguns falam, não, eu sou profeta, eu estou na caverna. Queridos, caverna não é lugar de profeta, caverna é lugar de morte. Caverna é lugar de urso. Caverna é lugar para um profeta nunca estar. Elias está dentro da caverna porque está com depressão agora. Como é que um homem que faz cair fogo do céu está deprimido agora? Aí ele responde, olha a resposta, a boca fala do que está cheio, o coração. O seu profético está ligado ao seu altar. O que ele diz? Senhor, só eu fiquei dos profetas de Israel e procuram tirar minha vida. E Deus fala, Elias, mas é razoável isso? Aí ele responde de novo, Senhor, só eu fiquei dos profetas de Israel e procuram tirar minha vida. O orgulho encheu o coração dele, e o orgulho de Elias o levou para dentro da caverna. Amém, profetas? Tem profeta aqui nessa casa? Eu imagino que tenha, porque eu ando no meio de profetas. E ele
se deixa seduzir por uma mulher que já plantou no coração dele que ele era o cara. Você é o único. E aí Deus fala para ele assim: Elias, vem aqui, vai lá e unge Eliseu no seu lugar, eu passei a unção de você, eu não posso mais lidar com você. Eu vou ter que ungir outro no seu lugar, porque você não atendeu ao profético que eu precisava. Unge lá Jeú, rei em Israel, e unge lá o outro fulano, que eu não lembro o nome, rei da Síria. Está no capítulo 19 aí. Eu preciso começar com outro. Você deu uma titubeada aí, você vacilou. Então vai lá, pega o Eliseu, ensina o Eliseu rápido, trabalha rápido com Eliseu, porque você não sabe manejar meu fogo. Você tem problema a andar no meu fogo, e eu preciso de um homem que possa andar no meu fogo. Então vem o capítulo de 2 Reis, capítulo de número 1. E vem aqui comigo, como é que se manuseia fogo, queridos? E Deus fala para ele: ô Elias, você não é o único, eu guardei 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Se nós tivermos 50 aqui que não se dobram a Baal, nós estamos muito bem. Se nós tivermos 100, então nós estamos melhor ainda. Se nós tivermos homens e mulheres que não se dobram ao espírito de sedução, nós estamos muito bem nessa casa. Glória a Deus, queridos. Que seja com você essa palavra nessa noite. No capítulo 2, no 2 Reis, capítulo 1, Elias está falando com o rei lá, um rei Acasias, que era pecador, que servia outros deuses. Elias fala assim: olha, arruma suas coisas, rei, porque não tem Deus em Israel para você recorrer a Baal, é outro rei que recorre a Baal. Outro rei de Israel, da nação de Israel, que recorre a demônio. E Elias fala: ô rei, não tem Deus em Israel para você ficar aí chamando Baal? Então lhe enviou um rei, um capitão de 50. O rei falou: você está falando que eu vou morrer? Aí Deus manda lá um capitão com 50 homens, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz, desce. O rei está mandando você descer. Homem de Deus, desce. Elias, porém, respondeu o capitão de 50: se eu sou homem de Deus, o homem que maneja fogo, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele os 50. Pausa. Será que Elias fez certo? Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. O primeiro fala desce, o segundo fala desce depressa. Estou perdendo a paciência com você, Elias. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, te consuma a ti e aos teus 50. Ele usa a unção de Deus do jeito que ele quer. Ele manuseia o fogo de Deus do jeito que ele quer. Ele usa o fogo de Deus para se vingar. Eu não estou com paciência com esse rei aí que já serve Baal, e eu estou aqui porque eu sou o cara, e esse rei de Baal aí, Elias não está entendendo o recado de Deus. Ele mata mais 50, então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, ele aos seus 50. Pastor, mas Deus vai obedecer o cara que não está andando com ele? Em teu nome expulsamos demônios, fizemos sinais. Ele fala: não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que fizeram debaixo da unção que Deus colocou sobre você. Deus te deu unção, Ele colocou poder sobre você, para você andar nesse poder. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias. Suplicou-lhe e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida. Eita glória. E a vida desses 50 teus servos. Deus não ouve a voz da soberba. Desce, estou mandando você descer. Os capitães que foram lá estavam operando na mesma soberba do rei. Mas aqui chegou um homem humilde, se ajoelhou e disse: tem compaixão da minha vida e desses 50 que estão comigo. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com esse, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor para o rei: porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Você não vê na vida de Elias nenhuma misericórdia.
Para andar no profético de Deus, você não pode querer julgar todo o tempo. Deus não deu a nós esse direito. As pessoas acham que profeta é aquele que chega, enfia o dedo e fala, você vai morrer, olha, conserta essa área aí, está tudo errado aí na sua vida. Esse não é profeta de Deus. Em João capítulo 5, não precisa abrir agora, mas o Senhor Jesus fala assim, Deus é o juiz, só existe um juiz, Ele é Deus, e Ele concedeu ao Filho todo o julgamento. Só tem duas pessoas que julgam, Deus Pai e Deus Filho. Posso ouvir um amém aqui? Ele concedeu ao Filho todo o julgamento. Então quem sou eu e você para entendermos que nós vamos operar no juízo de Deus? Por que as pessoas criticam? Por que elas falam mal? Porque elas são orgulhosas em primeiro lugar. Todo crítico é orgulhoso, porque ele se acha mais do que o outro que é objeto da crítica dele. E segundo, ele não tem temor para falar de autoridade, de glória, de coisas de Deus, que Deus instituiu. Ele não tem temor de Deus. Então ele é um problema sério. Em Lucas capítulo de número 9, quais são os nossos motivos do coração? O motivo de Elias nós já vimos, era o seu orgulho, não é? Então, para que nós manuseemos fogo, o que para o fogo nesse momento? A humildade de um homem. A humildade de um homem que se dobrou, a humildade de um homem que se curvou. Em Lucas, no capítulo de número 9, os discípulos de Jesus estavam com ele, e os discípulos de Jesus tinham que passar por uma cidade chamada Samaria. Estou em capítulo 9 de Lucas, no versículo de número 51 de Lucas. Jesus mandava os seus discípulos à sua frente para prepararem o lugar. E aconteceu que, ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. E Jesus já sabia que ia para a glória e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar pousada ao Senhor Jesus, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir esses pecadores? E agora está a resposta. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiu para outra aldeia. Pergunta do Senhor para nós nessa noite, não sabeis de que espírito sois? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós não temos esse direito só pertence a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Longe de nós toda acusação, toda crítica, todo falso testemunho, toda palavra torpe. Nós vamos dar conta de cada palavra torpe que sai dos nossos lábios. No versículo 44 ele fala qual é o Espírito certo. Versículo 44 do mesmo capítulo 9 de Lucas. Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue em mãos dos homens, eu estou para ser entregue como sacrifício, eu sou um sacrifício. Ninguém entendia direito o que o Senhor Jesus estava dizendo, eu sou sacrifício. Para essas duas unções operarem, o que está no versículo 28 desse mesmo capítulo, um pouco para trás, é uma situação onde algo vai se manifestar no monte da transfiguração. Versículo 28 diz, cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, ficou tomado de glória, e as suas vestes resplandeceram de brancura, de santidade. Eis que 2 varões falavam com ele, o nome deles é Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem, os envolveu, e encheram-se de medo. E ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi.
Existe uma unção operando que é a unção de Moisés, que abre mar, que abre o céu, abre a terra. Essa unção, eu não vou poder entrar aqui agora, lá em Apocalipse 11, diz que estará sobre as duas testemunhas de Cristo, mas elas vestem uma vestimenta específica, elas vestem vestes de pano de saco, vestes de humildade. Para andar nesse poder e nessa unção, é necessário que sobre a nossa vida hajam vestes de pano de saco. Vestimenta no reino do Espírito é ligado a caráter. Para a unção de Elias e Moisés poderem operar, é necessário que elas não percam o foco. E o foco que Deus está dando para as testemunhas e para os discípulos é o seguinte: este é o meu filho, eu quero que vocês ouçam a ele. Posso ouvir um amém aqui? O que não vai fazer a unção desviar, o fogo desviar da sua vida, é que você olhe para o filho. Moisés era lindo no começo do seu ministério. No começo da sua jornada, Moisés está lá pastoreando as ovelhas. E de repente, em Êxodo capítulo 3, ele vê uma sarça arder. E ele se aproxima porque ele acha demais aquele fogo que ele está vendo. Deus se manifesta com fogo. E quando ele chega perto para ver, Deus fala: Moisés. E ele então é chamado por Deus. E então, tira as sandálias dos seus pés, porque o meu fogo é um lugar santo. Você pode dar um glória a Deus aqui? E Moisés entra naquele lugar e fala: Senhor, mas como que é você vai libertar o meu povo? Ele fala: mas eu, Senhor, quem sou eu? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. A humildade estava bem, Moisés. Aí ele fala: você acha que você não é ninguém? Então eu vou me revelar a você. Eu sou o que sou. Quando você não é nada, eu posso revelar o meu nome a você. Eu sou o que sou. E diga a eles que eu sou o que sou. Enviou a você, no poder do meu nome que sou, que você vai resgatar o meu povo do Egito inteiro. Você pode dar um aleluia em glória a Deus? Mas Moisés, no final da sua vida, perde a sua humildade. O mesmo Moisés que falou: risca o meu nome do livro da vida, agora no final da trajetória, entrando na terra da promessa, a um passo da vitória, Moisés diz: ah, Senhor, o que eles querem de água de novo? Vai lá, pega a sua autoridade, usa a sua autoridade como eu estou mandando, e fala para a rocha. Ele pega Moisés e fala assim: eu vou dar água para vocês, eu não aguento mais vocês. Em outras palavras, eu não aguento mais esse povo rebelde. Por anos eu andei com um povo rebelde, eu não aguento mais. E Deus fala: porque você falou irrefletidamente, porque você não teve paciência. Olha como a ira está ligada à impaciência, não é? Porque você fez isso e não me honrou do que eu mandei você fazer, você não vai entrar na terra da promessa. Porque um homem que viu glória como você, Moisés, não pode andar e usar a sua autoridade de qualquer jeito. Está vendo como é sério, como eu e você usamos a autoridade, queridos? Está vendo como é sério manusear o fogo de Deus? Mas Moisés e Elias, agora equilibrados pelo poder de Deus, a unção sobre a vida deles é diferente. Nos últimos dias, para que nós possamos ser usados por Deus na dimensão dessa unção de glória, nós temos que andar no fogo de uma maneira muito diferente, muito mais humilde de que nós fomos um dia. Temos que tomar muito cuidado com o que sai dos nossos lábios, porque o que saiu do lábio do povo de Israel fez com que serpentes abrasadoras, os serafins, viessem e destruíssem e julgassem aquelas pessoas que tinham palavras frívolas nas suas bocas. Há um anjo do Senhor aqui, há um serafim aqui nessa noite, e ele veio para limpar a boca aqui hoje. Ele veio para corrigir profético aqui nessa noite. Ele veio para expulsar espírito de sedução de cada vida que está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ele veio para quebrar o espírito da prostituição, com que a gente às vezes manuseia com fogo errado, que vai destruir. Nós não podemos manusear este fogo. Em Atos capítulo 5, o espírito da sedução pegou duas pessoas, Ananias e Safira, por causa de motivos errados, por causa do que saiu dos seus lábios, por causa daquilo que a boca fala, do que está cheio o coração. Porque minutos antes, eu vou ler o 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e os depositou aos pés dos apóstolos, e a igreja aclamou esse homem, que estava debaixo do poder de Deus, debaixo de avivamento. O Espírito Santo tinha vindo no capítulo 2, e detalhe, preste atenção,
a primeira coisa que o Espírito Santo faz é colocar línguas de fogo na boca das pessoas. Você pode dar um glória? A língua de fogo fala maravilhas de Deus, não fala mal das pessoas. A língua de fogo fala das coisas do céu, não fala das coisas da terra. A língua de fogo, ela é tomada pelo Espírito de Deus. A língua de fogo salva, liberta, transforma. É isso que a língua de fogo faz. No momento seguinte, Atos capítulo 3, eles veem um coxo na porta do templo. Quando eles veem um coxo na porta do templo, ele fala, vendo que nele tinha fé. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas quem eu tenho? O Jesus que eu tenho. Ele te levanta. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O coxo levanta e sai pulando da glória de Deus. Aleluia. Deus quer usar você no fogo dele. Mas se o coração está mal, está de qualquer maneira, está leviano, aí vai acontecer, quando desce o trono, desce o avivamento, eu disse, desce justiça e juízo de Deus. Em Atos capítulo 5 diz, entretanto, certo homem chamado Ananias, como sua mulher Safira, vendo o que Deus fez na vida de Barnabé, deixou ele conhecido, é o cara que vendeu o campo e deu para a igreja, deu para todo mundo está vivendo do dinheiro desse homem, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve uma parte do dinheiro, ele só queria a honra e o status, é isso que era o motivo do coração de Ananias e Safira, e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Todo pecado na Bíblia é perdoado, inclusive falar contra o Filho do Homem, mas falar contra o Espírito Santo, enganar o Espírito Santo, enganar o poder de Deus, queridos, não é tolerado. Pedro não julgou ele, falando, caia fogo sobre esse aqui, mate Ananias agora, mas ele só disse uma frase, por que você mentiu para o Espírito Santo? Se você mantivesse aí o dinheiro, não seria teu, vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste em teu coração, no teu altar, este desígnio, não mentisse aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Caiu e expirou diante da glória de Deus, porque tocou na glória, porque mentiu para o Espírito Santo. Porque em época de avivamento, queridos, é muito sério como você manuseia as coisas de Deus, é muito sério o que você diz, é muito sério o seu profético, é muito sério os seus motivos do seu coração. Por isso que a Bíblia diz, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida e não da morte. A mulher dele entra e faz da mesma forma, e os dois se estrepam. Por quê, queridos? Porque as palavras, elas saem do meio do fogo, e aquilo que nós dizemos, ou nos abençoa, ou nos condena. Eu estou chegando no final da mensagem, aguenta aí, porque essa daqui eu preciso entregar inteira, eu não vou ficar pela metade, amém, queridos? Você está cansado, você está liberado, fica na paz, vai embora, fica à vontade, mas eu preciso entregar a mensagem que Deus me deu, porque hoje eu estou denunciando um demônio nesse lugar, e esse demônio está caindo por terra hoje, em nome de Jesus. Em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 27, as palavras são sérias. O que condenou Ananias e Safira foram as suas palavras. Em Provérbios 6, versículo 27 diz assim, tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem. Você vai estar no meio de uma prostituta, do espírito de sedução, e você não vai se queimar com fogo estranho? Em Provérbios 16, um pouquinho para frente, versículo de número 27, também 27, 16, 27 diz, o homem depravado cava o mal, e nos seus lábios há como que o fogo ardente sai da boca dos homens, e é isso que condena o homem. Não sejam muitas as suas palavras, quando entrar na casa de Deus, não sejam muitas as suas palavras, muito cuidado, não vote precipitadamente, não fale coisas que você, por impaciência, porque você não está aguentando mais, não chute o balde, cuidado, seja moderado, seja manso, seja humilde, espere. O sábio, ele espera para falar, o sábio escuta, é o que nos provérbios de Salomão também é dito, no capítulo 26 ainda em Provérbios, no versículo de número 20, 26, versículo 20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Não havendo pessoas que falam mal, não havendo críticos, não havendo pessoas que estão sempre levantando para julgar as outras, não havendo uma língua ferina, a coisa cessa, a lenha apaga, as coisas não vão continuar. Quantas igrejas são destruídas por causa de palavras, queridos, de pessoas que são levianas no que dizem? Quantas igrejas?
Em Tiago capítulo 3, é o texto da bênção e do mal que a nossa língua pode trazer. Tiago capítulo de número 3, é o versículo da língua. Ora, a língua é fogo. Está vendo que a língua é fogo? É mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha como a língua é perigosa. Olha como o nosso profético precisa medir para falar. Olha como é sério ser profeta no reino do Espírito. Olha como é sério as palavras que Deus coloca na nossa boca. E ele fala, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Em João capítulo 12, mais 2 versículos, estou encerrando. Em João capítulo 12, lembra que a serpente foi levantada para que o juízo de Deus se aplacasse, para que Deus não julgasse o povo. Eu quero dar uma boa notícia para você. Todos aqueles que se arrependerem das palavras frívolas que disserem hoje. Há algo num lugar alto hoje, que vai libertar todo o povo que está nessa casa, nessa noite. Em João, capítulo de número 12, no versículo de número 28, diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra na cruz, atrairei todos a mim mesmo. A unção do sacrifício na cruz é o que atrai os filhos de Deus. Jesus é como a serpente. Ele tomou o nosso pecado sobre ele, assim como aquela serpente de bronze simbolizava, quem olhasse para ela, ficaria purificado dos seus pecados, dos seus erros, por causa dos seus erros da sua boca, por causa dos seus erros proféticos. Nessa noite o Senhor está salvando e selando bocas de profeta nessa noite. Ele está falando, há uma cruz levantada aqui, e o sacrifício perfeito está nessa cruz, e aquele que para ela olhar, não será confundido. Aquele que pedir perdão pelos seus erros, não vai acontecer o que aconteceu com o rei, onde caiu fogo e o fulminou. Mas nessa noite é noite de arrependimento. O Senhor chama a gente ao arrependimento. Encerro em Apocalipse, capítulo de número 2. O Senhor Jesus está andando no meio das igrejas. O Senhor Jesus está andando no nosso meio nessa noite. Em Apocalipse, capítulo 2, o Senhor está corrigindo suas igrejas. Ele fala com a primeira igreja, ele diz assim, ô Éfeso, você é uma igreja de doutrina, você provou os falsos apóstolos. Você tem força, Éfeso, porém eu tenho contra você. Tem coisas muito positivas, mas eu tenho contra você, Éfeso, que você deixou o primeiro amor. Lembra-te, Éfeso, da onde caístes, senão eu vou vir e vou remover o teu candeeiro, a tua unção. Está comigo aqui? Jesus, ele ressalta aquilo que é bom na nossa vida, mas Jesus corrige aquilo que não está certo. Posso ouvir um amém aqui? Jesus não é condescendente com o pecado, de maneira nenhuma, porque ele anda no meio do fogo, ele é o varão do fogo. Mas no capítulo 2 ainda, no versículo 18 que eu quero ler, é isso agora. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas, é a única igreja que ele diz isso, que ele se manifesta como filho de Deus. Ele disse, eu sou a estrela da manhã. Na outra ele diz, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele vai dizendo o que ele é, sobre os seus atributos. Mas aqui é a única igreja que ele se manifesta, eu sou o filho de Deus. E mais, eu tenho os olhos como chama de fogo. Eu tenho olhos proféticos, eu tenho os olhos que queimam a maldade, eu tenho os olhos como chama de fogo. E os pés, semelhante ao bronze folido, bronze na Bíblia é o quê? Juízo. Eu vim com olhos proféticos para curar, e eu vim com pés de bronze para julgar. Eu sou filho de Deus, o que eu carrego é que eu sou filho de Deus, eu carrego a identidade, o filho faz aquilo que vem fazer o pai, eu e o pai estamos aqui para algo. Eu vim com o meu profético para essa igreja, para dizer, ou eu vou vir aqui para que eu ilumine os seus olhos,
e arranque de você e forme uma imagem, que fomos predestinados para ser conforme Ele, e eu transformo você por dentro para se tornar predestinado para ser a mesma forma de Jesus, e você possa andar no fogo e ser curado pelo fogo, ou meus pés de bronze vão julgar esta igreja que se deixa seduzir. Olha o que ele diz aqui: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. É uma igreja que ama, é uma igreja que tem fé. Conheço o teu serviço, tua perseverança, são vários atributos positivos. E as tuas últimas obras, é uma igreja de obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, o profético falso, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A minha igreja, que é minha, que é operosa, é brilhante, todavia é uma igreja que aceita o falso profético e se deixa seduzir pelas luxúrias, pelas prostituições, pelos seus próprios desejos, e idolatram com ela, se prostituem com ela. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Note que Jesus sempre dá a chance do arrependimento. Posso ouvir um amém, glória a Deus aqui? Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu vim julgar, e eu vou dar a cada um de acordo com aquilo que está fazendo. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, a sedução de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor desta igreja, que não se dobra ao falso profético, que guardar até o fim as minhas obras, que não se deixa seduzir, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Você pode dar um glória a Deus aqui? Quer autoridade sobre as nações? Você precisa vencer esse demônio. Quer autoridade para levar o reino de Deus em outras nações, debaixo de muito poder, debaixo de fogo do Espírito Santo? Precisa vencer o espírito da sedução. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro, assim como eu também recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Jesus, meu querido, glória a Deus. Jesus, meu amado. Quantos aqui querem fazer um pacto de verdade com Deus? Quantos aqui querem de verdade renunciar a todo espírito da sedução? Quantos de verdade aqui querem renunciar as palavras frívolas dos seus lábios? Quantos aqui querem se arrepender do que disseram? Quantos aqui querem renunciar à falsa profecia, o espírito da falsa profecia? Quantos de verdade querem se tornar parecidos com o Filho de Deus? Quantos aqui desejam de verdade, em espírito e verdade, que o fogo de Deus passe sobre a sua vida para purificá-lo? Quantos pretendem isso? Quantos querem que os seus motivos dos seus corações sejam de verdade expostos por Deus, para você saber exatamente o que você carrega dentro de você? O salmista diz: sonda, Senhor, e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Quantos querem fazer essa oração nessa noite? Quantos querem que o Senhor sonde de verdade o seu coração e mostre as coisas que estão lá sujas? Que o Senhor restaure o altar do seu coração. Que o seu coração, um exemplo é o que fala a sua boca, queridos. O que sai da sua boca? São palavras boas ou são palavras ruins? Porque a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A mesma fonte não pode produzir coisa boa e coisa ruim. O que você quer ser? Você quer ser o profeta da coisa ruim? Deus convida Ezequiel, ele fala assim: Ezequiel, o que você vê? É um lugar de morte, não é? Tem ossos mortos aqui. Ezequiel está vendo isso. E Deus pergunta para ele: Ezequiel, podem esses ossos reviver? A resposta de Ezequiel é a nossa resposta nessa noite. Não importa se está vendo algo morto, não importa se está vendo algo de pecado, não importa se está vendo na vida do seu irmão, não importa se está vendo por aí. Você tem que falar, como Ezequiel disse: Senhor, Tu sabes. E o que Deus sabia? Então Ezequiel profetiza. Profetiza onde está morto, porque vai viver. Você pode dar um aleluia, glória a Deus?
Profetiza para esses ossos secos, ouçam a palavra do Senhor e comecem a ser juntados. Ossos secos, hajam nervos em vocês. Ossos secos, escutem a palavra, vem dos quatro cantos, Espírito Santo, e repousa e levanta aquilo que estava morto. Deus quer levantar na sua vida aquilo que estava morto, aquilo que estava mais ou menos, aquilo que era depressão, aquilo que era frieza espiritual. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês: se há frieza espiritual em você, é porque o fogo de Deus não está tocando você. Porque não há ninguém que ande na glória de Deus que se sinta frio espiritualmente. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aqui? Essa noite é com você, é conosco. Essa noite é noite de separação. Essa noite é noite de santificação. Essa noite é noite de portais abertos espirituais para aqueles que quiserem viver o sobrenatural de Deus, querem renunciar à sua vida, aqueles que querem ser um altar de sacrifício a Deus, que as suas vidas sejam um sacrifício a Deus. Há pessoas aqui que querem ser um sacrifício a Deus, querem renunciar a tudo da sua carne, para que Ele possa lapidar o fogo dele na sua vida e responder com fogo na sua vida. É com você. Vamos louvar a Deus então, em nome de Jesus.